Você está sempre de pé, sempre sorrindo, sempre dizendo tá tudo bem. Você é aquela pessoa que os outros procuram quando precisam de ajuda, de conselhos, de consolo. A que resolve, organiza, carrega o peso dos outros nas costas. Mas no fundo, onde quase ninguém tem acesso, você está se desmoronando. E o mais cruel disso tudo é que essa força que todos admiram também te aprisiona. Porque você criou uma imagem de equilíbrio, de firmeza, de alguém que suporta tudo, e agora não sabe mais como sair dela. Não sabe como dizer não aguento mais, sem parecer fraco. Não sabe como pedir ajuda sem parecer dramático. Não sabe como parar, sem sentir que está falhando com alguém. Só que essa força que te protegeu por um tempo, agora te isola. Ela te impede de ser verdadeiro até com Deus, porque você aprendeu a orar com palavras bonitas, mas esqueceu como rasgar o peito. Você aprendeu a falar de fé, mas não tem conseguido mais senti-la. Você aprendeu a ser forte, mas perdeu a coragem de ser vulnerável. E o que ninguém vê é que você está cansado. Cansado de ser referência, cansado de sustentar os outros enquanto ninguém pergunta se você tem onde se apoiar, cansado de ter que esconder o choro, cansado de continuar quando tudo em você já quer parar. Se esse é o seu momento, então aqui vai uma verdade. Deus nunca pediu que você fosse invencível. Ele nunca exigiu essa performance. Pelo contrário, ele se revela justamente no quebrado. Ele age no vulnerável. Ele se manifesta quando você larga o papel de quem controla tudo e apenas diz: Senhor, me ajuda, porque eu não estou bem. A força que te esconde também te esgota, mas a rendição que te expõe diante de Deus pode te curar. É estranho quando por fora tudo parece funcionar. Quando as pessoas te olham com admiração, dizem que você é forte, corajoso, resiliente. Quando dizem que se inspiram em você, que você dá conta de tudo, que é exemplo. E você sorri, você agradece. Você balança a cabeça como se estivesse bem. Mas, por dentro, algo vai ruindo. Ninguém vê quando você deita à noite e o corpo pesa mais do que o travesseiro pode suportar. Ninguém ouve os pensamentos que gritam enquanto você tenta calar tudo com distrações. Ninguém sente o nó que trava a garganta quando você está tentando simplesmente seguir o dia. E a pior parte é que, em algum ponto do caminho, você começou a acreditar que não podia cair. Porque você se tornou o apoio de muita gente. Porque você é quem tem tudo sob controle. Mas agora, em silêncio, você sente que não tem. A alma está instável, as emoções estão oscilando. Você ora, mas parece que não passa da parede. Você lê a palavra, mas ela não entra. Você sente como se estivesse cumprindo tarefas espirituais, sem presença, sem descanso, sem voz, só com um eco interno que insiste em repetir: e se tudo desabar? O mundo pode até te aplaudir, mas Deus te convida a parar, não para desistir, mas para reconhecer que manter a pose não é a mesma coisa que estar em pé, que ser admirado não significa estar inteiro, que segurar tudo sozinho é, aos poucos, um tipo de suicídio emocional e espiritual. Porque uma alma que não encontra espaço para ser real acaba sufocando dentro da própria aparência. E o mais bonito do Evangelho é que Jesus nunca se encantou com as máscaras. Ele não se impressionava com quem sabia dizer as palavras certas. Ele não se intimidava com títulos ou posturas religiosas. Ele enxergava direto o coração, e ele se aproximava principalmente daqueles que estavam prestes a cair, não para julgar, mas para segurar. Você pode continuar fingindo, mas também pode escolher parar, respirar, soltar e dizer: Senhor, eu sei que os outros acham que estou bem, mas eu não estou. E essa, talvez, seja a oração mais sincera que você já fez.
Porque Deus não quer o seu desempenho, Ele quer o seu coração, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo à beira da queda, porque é ali que Ele começa a restaurar. A gente aprende cedo a esconder, a engolir o choro, a compor o rosto, a dizer que está tudo bem quando tudo dentro de nós está desmoronando. E com o tempo, essa armadura se aperfeiçoa. A gente sorri com maestria, faz piada no meio da dor, trabalha como se estivesse inteiro. E se alguém pergunta, como você tá? A resposta vem automática. Na luta, mas tô bem. Só que não tá. O que ninguém vê é o cansaço que mora atrás dos olhos, a alma encharcada de pressões, o peso de um passado que não cicatrizou direito, a exaustão de tentar manter relações, reputações, responsabilidades, o medo constante de decepcionar alguém, de falhar, de não ser suficiente. E então você vai disfarçando, porque mostrar fraqueza parece perigoso, parece inaceitável, parece pecado. Mas Deus vê. Ele vê até quando você mesmo já não consegue enxergar direito o que sente. Ele conhece a raiz do seu cansaço, não só o que está na superfície, mas o que está lá no fundo. O que você não fala para ninguém, o que você nem tem palavras para explicar. Ele sabe o quanto você já tentou, o quanto você segurou, o quanto você se calou por medo de parecer menos espiritual, menos maduro, menos forte na fé. A verdade é que há um tipo de dor que você não compartilha nem em oração, porque ela já virou um buraco em você. Um buraco que você cobre com compromissos, com serviço, com ocupações, mas ele continua lá, crescendo, sufocando. E se você não parar, esse buraco vai te engolir. Não de uma vez, mas aos poucos. Um sorriso forçado por vez. Uma insônia a mais. Um culto onde você adora em pé, mas por dentro está no chão. Deus está te chamando hoje não para um culto, nem para um novo desafio. Ele está te chamando para voltar para o lugar onde você pode ser real com Ele, onde não existe disfarce, onde não é necessário se apresentar, onde a alma pode se derramar sem vergonha, sem filtro, sem medo de rejeição, porque o que ninguém vê, Deus já viu. E não se afastou, não se decepcionou, não desistiu. Pelo contrário, Ele se aproximou, silenciosamente, amorosamente, como só um pai ferido pela dor do filho consegue fazer. E Ele está pronto para tocar justamente onde você escondeu, porque o que você disfarça, Deus quer curar. Você aprendeu que precisava ser forte, que precisava dar conta, que não podia cair, que ser de Deus era estar sempre pronto, sempre confiante, sempre de pé. Aprendeu que ser bom é ser funcional, que é melhor servir do que sentir, que é mais importante manter a aparência do que admitir fraqueza. E aos poucos, sem perceber, foi criando dentro de si uma expectativa impossível, a de nunca quebrar. E esse fardo tem peso de aço, porque não é só sobre o que você faz, é sobre quem você se tornou. Você é o que sustenta a casa, o que segura os filhos, o que lidera na igreja, o que escuta os amigos, o que resolve no trabalho. E quem olha de fora acha admirável, mas você sabe que está vivendo com medo do colapso, medo de que, se parar, tudo desmorone junto com você. Você já tentou buscar a Deus, mas até isso virou mais uma responsabilidade na lista. Já tentou descansar, mas a mente continua trabalhando. Já tentou falar sobre isso, mas ninguém parece entender. Porque o mundo nos ensinou que sentir é fraqueza, que chorar é sinal de desequilíbrio, que depender é coisa de gente fraca. Só que o Evangelho ensina o contrário. Jesus não escolheu os mais fortes. Ele chamou pescadores, cobradores de impostos, mulheres desprezadas, homens falhos, gente quebrada. E ele mesmo chorou, suou sangue,
se angustiou, pediu companhia, pediu ajuda. Disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26:38. Se até o Filho de Deus reconheceu o peso e não fingiu que estava bem, por que você precisa fingir? Por que você precisa dar conta de tudo sempre? Por que acha que precisa carregar sozinho uma vida que nunca foi feita para ser vivida longe de um ombro seguro? Deus não te chamou para funcionar. Ele te chamou para viver, para respirar, para depender, para ser inteiro, para aprender que há glória em se quebrar nos braços certos, que há força em admitir: eu não consigo mais, que há amor suficiente para te segurar quando tudo em você estiver em pedaços. O Evangelho não é sobre dar conta, é sobre entregar o que você não consegue mais carregar, é sobre aceitar que você não é Deus e que justamente por isso você pode se lançar nos braços dele, porque quebrar também é um caminho de cura. E Deus está pronto para reconstruir o que você não tem mais forças para sustentar. Você já teve a sensação de que, se as pessoas descobrissem o que realmente passa dentro de você, elas se afastariam? Já pensou que, se todos vissem a bagunça emocional que você carrega, deixariam de te admirar, de confiar em você, de te procurar? Essa sensação de ser um impostor, mesmo dentro da fé, tem destruído o coração de muita gente que carrega o nome de cristão, mas se sente fraco por dentro. E talvez você esteja exatamente aí, vivendo entre dois mundos, o que você mostra e o que você sente. No primeiro, você tem controle, respostas, espiritualidade. No segundo, tem dúvidas, cansaço, pensamentos que não combinam com o que esperam de você. Mas aqui vai uma verdade que pode te libertar. Deus nunca se enganou sobre você. Ele te chamou sabendo das suas fraquezas. Ele te amou antes que você tentasse parecer digno. Ele te viu no pior dia da sua história e ainda assim decidiu ficar. Ele não foi surpreendido pelo seu medo, pela sua queda, pelo seu cansaço. Pelo contrário, foi exatamente por isso que ele se aproximou. Ele sabia, sempre soube, e mesmo assim escolheu te amar com um amor que não muda com as estações. O problema é que, enquanto você tenta manter a imagem de alguém que tem tudo resolvido, você bloqueia o acesso da graça. Porque a graça só entra onde há verdade. E Deus só transforma aquilo que a gente entrega. Se você continua tentando apresentar para Ele uma versão editada da sua alma, vai continuar se sentindo sozinho, mesmo orando, mesmo servindo, mesmo buscando. Mas o momento em que você se permite ser visto como realmente está, é o momento em que a cura começa. Não há nada mais libertador do que olhar para Deus e dizer: Pai, eu estou cansado de fingir. Eu estou tentando parecer forte, mas por dentro eu estou desmoronando. E sentir, nesse exato instante, que Ele te abraça. Não apesar disso, mas exatamente por isso. Porque é isso que Ele faz. Ele olha direto para o que você mais tenta esconder e toca com amor. Ele não aponta o dedo. Ele não faz perguntas embaraçosas. Ele não recita versículos como armas. Ele simplesmente acolhe. E quando Deus acolhe, Ele transforma. Ele reconstrói de dentro para fora. Ele limpa o que está escondido. Ele acalma o que está gritando. Ele resgata o que você achava que já tinha morrido. Você não precisa mais fugir dele. Não precisa mais vestir essa força como escudo. Deus não se impressiona com o que você mostra. Ele se aproxima do que você tenta esconder. E o que Ele vê nunca o afasta, só o aproxima mais. Existe uma linha tênue entre se manter firme e se manter aprisionado. E muitos de nós têm confundido coragem com negação. Acreditam que ser forte é nunca chorar, que fé é nunca duvidar, que espiritualidade é nunca se abalar. Mas Deus nunca exigiu uma alma de ferro.
O que ele busca são corações quebrantados, que tenham a humildade de parar, tirar a máscara e dizer: eu preciso de cura. A vulnerabilidade diante de Deus é o início da transformação. É quando você para de fingir que está bem e começa a viver de verdade. Porque Deus não cura quem esconde. Deus cura quem se permite ser tocado. E esse toque, às vezes, só acontece quando você cai de joelhos, não por reverência, mas por cansaço. Quando o choro finalmente escapa. Quando o controle escorrega das mãos. Quando você, no mais íntimo, decide que não precisa mais se proteger de Deus. Jesus nunca passou reto pelos que estavam em colapso. Ele sentou com a mulher do fluxo de sangue, que ousou tocá-lo com fé. Ele esperou o choro de Marta e Maria antes de ressuscitar Lázaro. Ele parou tudo para ouvir o grito do cego Bartimeu. Ele estendeu a mão para Pedro quando a fé dele vacilou nas águas. Em todos esses encontros, havia algo em comum. Gente ferida que decidiu parar de se esconder. E isso ainda vale hoje. Quando você deixa de lado a armadura da perfeição e diz: Deus, me olha como eu sou de verdade, Ele não apenas olha, Ele age. Ele entra no ambiente escuro do seu coração e acende luz. Ele recolhe os pedaços do que se quebrou e molda tudo de novo, com ternura, não com pressa, não com pressão, mas com amor. Um amor que restaura sem condenar, que corrige sem esmagar, que levanta sem expor. Ser vulnerável com Deus é a atitude mais forte que você pode ter, porque é ali quando você não tem mais nada para oferecer. Apenas seu coração em pedaços, que a graça transborda. É quando você diz: eu não tenho mais como fingir, que Deus responde: então agora eu posso começar. Não é fraqueza, é fé, não é derrota, é abertura, não é descontrole, é confiança, porque Deus só cura de verdade quem se permite ser inteiro diante dele, inclusive com as partes machucadas. Senhor, hoje eu deixo cair o disfarce, solto as aparências, os sorrisos forçados, as frases ensaiadas. Eu não quero mais parecer forte por fora, enquanto tudo dentro de mim está se quebrando. Eu não quero mais esconder a dor, sufocar o medo, empurrar o cansaço com desculpas. Hoje eu venho diante de ti, como eu sou, e não como aprendi a parecer. Pai, tu conheces cada canto do meu coração. Sabes onde dói, mesmo quando eu não sei dizer. Sabes o que me sobrecarrega, mesmo quando tento fingir leveza. Sabes quantas vezes eu quis desistir, mesmo enquanto continuava sorrindo. Por isso, eu me rendo, me entrego inteiro, com tudo o que está certo e com tudo o que está desmoronando. Não quero te impressionar, não quero te convencer, só quero te entregar o que sou. Até mesmo o que está ferido, bagunçado, frágil, porque sei que tu és o único capaz de entrar nas partes mais escondidas e curar sem me humilhar, transformar sem me violentar, restaurar sem me apressar. Jesus, eu te entrego meu medo de falhar, meu medo de decepcionar, meu medo de que, se eu não for forte, tudo desabe. Me ajuda a crer que não sou eu quem sustenta tudo. És tu. E mesmo que as pessoas não saibam, mesmo que ninguém veja o que carrego, o Senhor vê. E o Senhor cuida. Hoje eu descanso. Não porque tudo se resolveu, mas porque decidi parar de esconder. Porque decidi te deixar entrar. Porque entendi que o lugar mais seguro para eu ser real é nos teus braços. Senhor, cura o que a aparência não alcança, toca o que o esforço não resolve. Quebra essa armadura que eu vesti por sobrevivência e veste-me com a tua paz. Aquela que não depende de como as coisas estão ao redor, mas que vem de saber que o Senhor está aqui, comigo, dentro de mim, ao meu lado. Obrigado por não desistir de mim mesmo quando eu quase desisti. Obrigado por continuar chamando meu nome mesmo quando me escondi atrás da força.
Obrigado por me amar, não pelo que mostro, mas por quem realmente sou. Em nome de Jesus, com toda a minha verdade. Amém. A gente passa tanto tempo tentando parecer forte que esquece onde a verdadeira força começa. Ela não nasce da pose, da resistência, do controle. Ela nasce da entrega. Do momento em que você finalmente suspira fundo, larga tudo e diz: Senhor, eu não consigo mais sozinho. É ali, exatamente ali, que Deus começa a reconstruir o que a aparência não sustentava mais. A maior libertação da sua vida não vai ser quando tudo se resolver do lado de fora. Vai ser quando você parar de se esconder. Quando você entender que não precisa mais se esforçar para ser suficiente, que não precisa mais fingir que está bem, que não precisa mais se sabotar tentando provar algo para quem nem sabe o que você sente. A verdadeira força está no quebrantamento, está no altar da sinceridade, está no chão da oração, onde a alma finalmente respira sem medo de julgamento. E sabe por quê? Porque Deus é especialista em reconstruir a partir do que o mundo rejeita. Porque Ele não exige performance, Ele pede rendição. Ele não busca perfeição, Ele procura corações disponíveis. Você não vai ser menos cristão por admitir que está cansado. Pelo contrário, vai ser mais inteiro, mais honesto, mais sensível à graça que só enche os vasos rachados. Porque só quem desce da posição de forte o tempo todo consegue ser levantado por Deus na medida certa, com ternura, com verdade, com leveza. Então hoje, deixa cair o peso, tira a armadura, desce do palco. Você não precisa mais se apresentar, só precisa estar com tudo o que você é, com o que está em ordem e com o que está em ruínas, porque a força que Deus derrama não é para quem finge que está tudo bem. É para quem se entrega mesmo quando tudo parece desabar. E é aí, exatamente aí, que começa uma nova história. Não perfeita, mas verdadeira e leve. Porque agora você não está mais tentando ser forte sozinho. Você decidiu ser verdadeiro com Deus. E isso muda tudo. Você passou tempo demais tentando parecer forte, tentando manter tudo no lugar, dar conta das responsabilidades, sustentar a imagem, corresponder às expectativas. Mas no fim do dia, quando o silêncio chega e a máscara cai, só você sabe o quanto tudo tem doído, o quanto tem pesado, o quanto você já quis simplesmente parar. Mas hoje, você foi visto. O que você sente foi acolhido. A sua fraqueza não foi ignorada. E mais importante, ela não assusta Deus. Pelo contrário, é justamente aí que Ele age. É justamente nessa parte que você esconde que Ele mais deseja tocar. Porque o Senhor não te ama pela força que você mostra. Ele te ama com profundidade, verdade e compaixão. Você não precisa continuar fingindo. Não precisa se proteger de um Deus que nunca te machucaria. Não precisa carregar esse fardo com medo de parecer menos espiritual. Deus não está te pedindo explicações. Ele está te oferecendo descanso. Se essa palavra falou ao seu coração, deixa registrado nos comentários. Eu não preciso mais fingir. Deus me conhece e me ama. Vamos juntos formar um espaço de cura, de verdade, de acolhimento, onde quem está desmoronando encontre apoio e presença. Curta este vídeo se ele foi resposta para você. Compartilhe com quem precisa de um alívio que venha de Deus. E se você deseja continuar caminhando em fé, mesmo nos dias difíceis, inscreva-se no canal. Aqui, você pode ser quem você realmente é. E mesmo assim, ser profundamente amado por Deus.